Olá, sou Luciene Ferretti, aqui do nosso ateliê Luciene Ferretti. Que bom ter você aqui comigo novamente para mais uma aula de sexta-feira. E como você bem sabe, o nosso ateliê está de mudança, por isso esse cenário diferente, mas não é por causa disso que a gente vai ficar sem conteúdo aqui no canal, muito pelo contrário. Meu cantinho da costura está sendo preparado e eu estou preparando conteúdos maravilhosos para vocês. Tanto é que se você quiser um tema específico, coloca aqui nos comentários que eu vou amar preparar uma aula para você. Muitos temas a gente pode trazer aqui para o canal sobre assuntos que podem agregar muito aí para você no seu ateliê, no seu dia a dia de costureira criativa. Sobre materiais, rotina de trabalho, organização, máquina de costura. Olha só que legal, quanta coisa tem pra gente aprender. E hoje eu já vou começar falando sobre um dos materiais super importantes na costura criativa, mas que às vezes a gente, sendo iniciante na costura, a gente tem algumas dúvidas. E mesmo quem já tá há bastante tempo na costura criativa, às vezes fica se perguntando se está utilizando corretamente. Hoje vamos falar sobre as linhas que a gente deve utilizar, as que são as corretas para fazer a nossa costura criativa. E aí, gostou do tema? Ou acha que esse tema pode ajudar alguma pessoa? Então compartilhe esse vídeo, já curte logo e se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva no canal. E também eu já te convido para você me encontrar lá no meu Instagram, Luciene Ferretti Ateliê. Vou amar ter você comigo lá também, porque todo dia tem dica de costura criativa. Então, vamos já para a nossa aula de hoje. Parece ser muito simples a gente falar sobre linhas para costura criativa, linhas para costurar. Realmente, linha é um material que é bem simples, mas ao mesmo tempo é importante a gente conhecer a linha adequada para o tipo de costura que a gente vai realizar na confecção de determinada peça. Eu mesma, quando comecei na costura criativa, mesmo fazendo o curso presencial, a minha professora não me orientou em relação à linha que eu estava utilizando. Até que um dia, eu, por curiosidade, também por necessidade que eu ia comprar a linha, eu não estaria utilizando o que estava ali no ateliê, eu fui e perguntei qual a linha que eu devo comprar. E ela me orientou a comprar uma linha 100% algodão ou uma linha de poliéster. Falei, mas qual é a diferença? Então fui lá, comprei, nem lembro qual que eu comprei, e era aquela que eu estava fazendo, né, as minhas aulas de costura criativa no momento. Mesmo antes, quando eu estava fazendo o corte e costura, porque quem sabe da minha história, sabe que eu comecei a me aventurar na costura através do corte e costura, fazendo peças do vestuário. Também eu não tive grandes orientações sobre a linha, principalmente porque lá no ateliê já tinha a linha, eu chegava num armarinho para comprar, falava que era uma linha de costura e eu perguntava do que era feita a linha, que tipo de linha que era, e eu ia simplesmente costurando. E aí ela me falou sobre isso e depois fiquei com aquilo na cabeça. Por que algodão? Por que poliéster? Logo eu imaginei que a linha de algodão eu poderia estar passando a ferro, que não ia ter problema nenhum, que realmente era mais adequada para aquele tipo de trabalho que eu estava fazendo. E fiquei pensando na questão de poliéster. Poliéster já remete a gente de um material sintético, né? Já achei que não poderia passar a ferro. Mas claro, a linha de poliéster pode sim, você pode fazer suas peças tranquilamente que não vai derreter. Ela é feita própria para isso, não vai ter problema nenhum de você utilizar o ferro de passar. Só que depois, com as minhas buscas, eu indo estudar, me aventurar pela costura criativa, a gente vai se perguntando e vai entendendo um pouco mais sobre a relação linha, agulha, tecido. E foi aí realmente que eu descobri que a linha de poliéster é mais indicada para costura criativa e a linha de algodão mais para a confecção de roupa. A linha de algodão é uma linha muito mais suave e é uma linha que quebra bem mais fácil do que a linha de poliéster. A de poliéster é ainda mais resistente do que a linha de algodão. Um detalhe bem importante também é que determinadas peças só podem ser confeccionadas com a linha de algodão. Você sabia disso? Aqui no canal eu ensinei a fazer um saquinho para micro-ondas, que eu aconselho você fazer um para você, porque ele é tão prático, é tão fácil você cozinhar os alimentos sem a água, somente através do micro-ondas, utilizando esse saquinho. Vou deixar o link da aula aqui embaixo para você conhecer essa aula e saber também que para fazer essa peça
Eu precisava que todos os materiais fossem 100% algodão, porque se entrasse lá no micro-ondas, um material que não fosse algodão poderia ter algum problema. Então, realmente é necessário para alguns tipos de trabalho e é mais indicada para a confecção de roupa. A de poliéster, você pode sim fazer tranquilamente suas peças de costura criativa, de patchwork, que vai ficar maravilhoso. Tem inúmeras cores, mas também eu já vou dar uma dica para você dentro aqui da nossa aula, já falando já de antemão, que se você quiser otimizar mais seu trabalho, você nem precisa ter todas as cores, porque também a gente gosta, né? De ter uma cor mais em destaque, de combinar a cor da linha com a parte ali da peça, com a peça, o tecido que a gente está costurando. Mas se você não quiser investir em tantas cores, você pode ter algumas cores mais coringas, que claro, é o bege, né, que a gente também chama de nude, o branco, o preto, o marinho, ó, já são cores ótimas para você ter aí no seu ateliê. E talvez uma cor vermelha também, então você não precisa ter todas as nuances. Essas cores já são cores chaves, coringas, que vão te facilitar muito aí no seu ateliê. Mas voltando a falar sobre a linha de poliéster, é uma linha muito utilizada, como eu já falei para você, na costura criativa, no patchwork, pois ela é ainda mais resistente do que a linha de algodão. Ela pode ser utilizada tranquilamente na máquina doméstica, seja ela eletrônica ou mecânica, e também na máquina industrial. E deve também ser usada tanto na parte de cima como na parte da bobina, não vai dar problema nenhum. É uma linha que ela quebra com facilidade, ou melhor, arrebenta. Essa aqui é uma linha de poliéster. Se você for tentar arrebentar, olha só, é fácil, ela vai arrebentar na sua mão. Isso significa que se ela embolar na sua caixa de bobina, não vai ter problema nenhum, porque você vai conseguir tirar, você vai conseguir quebrar essa linha ou arrebentar essa linha de dentro da caixa da bobina e não vai danificar a sua máquina de costura, ao contrário de outras linhas que a gente deve ter mais cuidado. Como eu falei, para a costura criativa que é feita com tecidos, com manta, não tem problema nenhum, vai dar super certo utilizar essa linha. Mas quando você já passa a utilizar outros materiais, como os materiais sintéticos, aí a linha de poliéster não é mais indicada, justamente porque ela não é tão resistente. Imagine você fazendo uma bolsa de sintético, que seja uma bolsa feminina, que vai levar muita coisa dentro dela, uma linha dessa não vai aguentar, vai acabar abrindo a costura, então não é a linha mais adequada para o sintético. Talvez você esteja se perguntando, se você fizer uma mochila muito pesada na máquina doméstica, e você não quer utilizar a linha de poliéster porque você precisa de uma costura mais resistente. E aí, o que você faz? Aí eu indico para você a linha de poliamida 60. Só que essa linha, você deve lembrar que não pode ser colocada na caixa de bobina, né? Colocar na bobina da sua máquina de costura doméstica, seja ela eletrônica, seja ela mecânica. Ela pode ser colocada somente na parte de cima. Claro que muitos técnicos, o próprio fabricante das máquinas, se você olhar lá no manual, sempre fala para você utilizar a mesma linha na parte de cima e a mesma linha na caixa de bobina. Mas a de poliamida você não pode usar. Não que ela não vá costurar, sim, ela vai costurar. Se você colocar na sua máquina na caixa de bobina, ela vai costurar tranquilamente. Só que se por acaso ela embolar, você pode quebrar a sua caixa de bobina, você pode travar o motor da sua máquina, porque essa linha não vai arrebentar na sua mão. E essa linha aqui, ó, eu estou dando várias voltas aqui no meu dedo e eu vou tentar, olha aqui, eu vou machucar, eu posso cortar a minha mão, mas ela não vai arrebentar, porque ela é muito resistente. É uma linha de poliamida, ela é muito resistente e você não vai conseguir tirar da caixa de bobina caso ela fique embolada. Então, anote aí esse detalhe que é muito importante, que você deve somente colocar na máquina de costura doméstica na parte de cima. Agora, na máquina de costura industrial, tranquilamente, você pode utilizar a linha de poliamida 60, que ela é mais resistente tanto na parte de cima como na caixa de bobina, que não dá problema nenhum na máquina de costura industrial. É feita para isso mesmo. Quanto menor a numeração dessa linha, se ela for 40, 20, mais grossa, mais espessa e resistente ela é. Então, é voltado essas numerações menores para couro, para calçado. Então, é utilizada a linha de poliamida
40, 20 e agora a 60 a gente deixa para as nossas peças de costura criativa que confeccionamos com sintético, que vai ficar maravilhoso. Mesmo que você costure na máquina de costura doméstica. Talvez você se pergunte, mas posso costurar sintético na máquina de costura doméstica? Claro que pode. A máquina de costura foi feita realmente para costurar diversos materiais. Tanto é que existem agulhas, isso vai ficar para uma próxima aula, que eu vou me aprofundar mais sobre as agulhas. Mas de acordo com a agulha que você for utilizar, é o material que você vai utilizar. Então, mudando o material, você também adequa a sua máquina de costura para a utilização desse material. E a máquina de costura doméstica vai dar super certo. Aqui eu tenho a linha de poliéster e a linha de bordado. Muitas artesãs já estão substituindo as linhas de poliéster pela linha de bordado, porque a linha de bordado ela é uma linha que você pode sim costurar na máquina doméstica. Olha, ela arrebenta na sua mão. Sempre faça esse teste, tá? Sempre faça. Se você conseguir quebrar, arrebentar a linha na sua mão, pode colocar na caixa de bobina. Se não arrebentar, nem tente, porque pode dar ruim aí. Muitas costureiras criativas já substituíram a linha de poliéster pela essa linha de bordado, por ser um pouco mais resistente. Ela tem um tom mais acetinado, ela é mais bonita, brilhosa, não tão opaca como a poliéster. Então, você pode sim utilizá-la na costura criativa em substituição à linha de poliéster. Tanto essa linha de bordado como todas as outras que eu vou falar aqui, existem diversas marcas, diversos fabricantes. Existe linha com mais qualidade e linhas com qualidade inferior. Então pesquise e teste. Eu sempre falo isso para vocês. Teste no material, teste em amostra de material, sinta a qualidade da costura, do ponto e aí você decida. Não vou falar para você que essa aqui é a melhor ou essa aqui é a melhor. Estou falando que são adequadas para a costura criativa e aí vai dos seus testes, do seu gosto e você vê o que é melhor para você. Mas lembra que eu estava falando para você sobre trocar a cor da linha toda hora? Que é legal você ter aquelas cores pontuais, mas ainda assim você pode ainda economizar ainda mais na troca da cor da linha utilizando a linha invisível ou linha transparente, que é essa linha aqui, que você pode colocar tranquilamente na sua máquina doméstica, na sua máquina industrial, que não vai ter problema nenhum. Olha aqui, faça o teste que você pode colocar tanto na parte de cima como na parte de baixo, que é a parte da bobina. Pode ser a máquina doméstica eletrônica, mecânica, que você não vai ter problema nenhum. O legal é que se você está fazendo uma peça que toda hora você teria que trocar de cor, fazendo em produção, fazendo várias peças de cores variadas, fazendo uma telacê, com essa linha você não vai ter problema. Essa aqui é a Grilon 18 mm, que é a que eu indico, mas há quem use a 20 mm, mas também existem diversas marcas. Você vai utilizar e não tem problema nenhum. Mas se você quiser saber mais detalhes ainda, uma aula bem específica sobre a linha invisível, também vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai ver quantos benefícios tem essa linha. E você pode usar sem medo, viu? Porque ela é muito fácil de usar. Tem algumas dicas, alguns segredinhos que você vai assistir na aula e se você quiser, pode sim utilizar a linha invisível aí no seu ateliê. Um outro tipo de linha que você pode utilizar na sua costura criativa é essa linha aqui, a linha de pesponto. É uma linha que você também pode utilizar na caixa de bobina. Faça o teste se ela quebra na mão direitinho e você pode usar sem medo, que ela vai agregar muito valor na sua peça. É aquela linha que fica de destaque quando a gente faz aquela costurinha para realmente aparecer. Você pode utilizar sim a linha de pesponto. Eu conheci o pesponto antigamente só mesmo quando você olhava, né, na lateral da calça jeans, aquela linha amarela que tem nas costuras, era assim que eu conhecia antigamente o pesponto. Mas agora a gente fala muito na costura criativa dessa costura aparente que é o pesponto. E a linha de pesponto vai deixar muito bonita a sua costura. Claro que você não tiver, você pode utilizar uma das outras que eu falei, desde que você acerte o tamanho do ponto para fazer esse pesponto, tá vendo só? Mais um tema de aula aí que em breve eu vou trazer para vocês sobre os pontos para a gente utilizar na nossa costura criativa. Você viu só quantas linhas diferentes podemos utilizar na costura criativa e como é importante saber qual é a mais adequada para o tipo de peça que estamos confeccionando no momento? Então, isso faz muita diferença no produto final. Uma linha mais resistente,
ou uma linha mais leve, dependendo do trabalho que você está fazendo. Mas não esqueça que essa linha tem que ter certos cuidados para que ela tenha uma durabilidade muito maior, porque linha de costura tem validade também, viu? Por isso que é tão importante você fazer o teste, que mesmo uma linha que é um pouco mais resistente, na hora que você faz o teste e ela quebra, arrebenta na sua mão, realmente ela já não tá legal, porque provavelmente ela ficou exposta à luz, ao calor, à umidade, ao pó. Por isso que você sempre mantém assim, ó, ela com esse saquinho plástico, protegida do pó. Não fica tão bonitinho, né, quando a gente deixa exposto, mas isso vai garantir que a vida útil dela seja muito maior. Agora, se você já não tem mais os saquinhos, improvisa na sua casa saquinhos para você proteger a sua linha ou deixe guardada dentro de um armário bem protegida. Como eu falei, inclusive da luz do sol, que assim como os tecidos que desbotam com a luz até mesmo da lâmpada, a linha também pode acontecer isso. Por isso que é tão importante deixá-la protegida e você ter alguns cuidados. Como na linha de bordar, que você pode colocar uma gotinha de óleo de silicone e lubrificar ela. A linha visível, ela não tem atrito nenhum, ela é super lisinha, então ela é mais fácil de soltar, de embolar. Então todos esses cuidados que você vai ter com a sua linha vai fazer realmente diferença na sua costura criativa e você ter o seu material para usar por muito mais tempo, e isso é muita economia. Agora, se ficou alguma dúvida em relação à linha, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E como eu já falei para você, se você quer algum tema específico de algum produto, de algum material ou algum tema que você quer que eu traga para você para te ajudar aí no seu ateliê, também coloca aqui nos comentários que eu vou trazer uma aula especial para você. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que ela tenha te ajudado de alguma forma. E com certeza eu te encontro na próxima sexta-feira com nossa aula. Muito obrigada de estar aqui comigo. Grande beijo e até lá!